Olá, alunos! Estamos de volta para darmos continuidade aos estudos sobre áreas de figuras planas. No primeiro bloco, comentei com você a importância sobre as áreas do quadrado, do retângulo, do paralelogramo e também do losango. A partir deste bloco, trataremos sobre as áreas do triângulo, trapézio, círculo e também da coroa circular. Vale lembrar que a área do quadrado é lado vezes lado, a do retângulo e a do paralelogramo é a mesma coisa, base vezes altura, e a do losango é o produto das diagonais divididos por 2. A partir de agora, trataremos então sobre a área do triângulo. Acompanhe comigo. Está aí na sua tela dois triângulos diferentes. O primeiro, um triângulo retângulo. Afinal, temos aqui um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Segundo triângulo que está sendo apresentado para você, possui os três lados exatamente iguais. Logo, triângulo equilátero. Antes de falar sobre o triângulo, acompanha comigo aqui, a ideia que eu vou apresentar. Depois eu vou apagar, só para rapidamente esclarecer para você um conceito bem básico sobre a área do triângulo. A princípio você pode estar estranhando porque eu estou desenhando aqui para você um retângulo. Aqui, base. Aqui, altura. Se eu traço a diagonal desse retângulo, eu acabo dividindo este retângulo em dois triângulos exatamente iguais. Afinal, base, aqui também é base. Altura, aqui também é altura. E daí, professor? E daí que o nosso propósito queremos encontrar a área do triângulo. E aí dá para constatar a seguinte situação aqui. O triângulo, na verdade, ele ocupa a metade do espaço físico de um retângulo, porque o retângulo é composto por dois triângulos. Logo, o triângulo, um só, equivale à metade do espaço que um retângulo ocupa. A área de um retângulo é base vezes altura. Se eu quero encontrar a do triângulo, como é a metade, eu divido por 2. Prontinho. Essa é a área do triângulo, seja ele qual for, tá? Logo, se eu disser para você que essa base mede 5 metros, que a altura mede 6 metros, e eu quero saber a área desse triângulo, é base vezes altura, 5 vezes 6, divididos por 2. 6 por 2 dá 3, 5 vezes 3 dá 15, metro vezes metro, metros quadrados. Está aí o espaço físico ocupado por aquele triângulo retângulo. Professor, ouvi dizer que no triângulo equilátero a ideia é diferente. Na verdade, não é que a ideia seja diferente. Presta só atenção no detalhe. Triângulo equilátero, os três lados são exatamente iguais. No triângulo equilátero, os três ângulos internos também são exatamente iguais, cada um medindo 60 graus. O que eu vou fazer num triângulo equilátero? Primeiro que eu vou pegar esse vértice, vou traçar a altura partindo daquele vértice, formando com a base do meu triângulo equilátero, isso mesmo, um ângulo de 90 graus. Essa é a altura do meu triângulo equilátero. E detalhe importante, quando eu traço essa altura, na verdade eu divido esse ângulo ao meio, porque essa altura também é bissetriz desse triângulo. Beleza.
que vai acontecer? Se esse ângulo todo era de 60 graus e essa altura representa uma bissetriz que divide aquele ângulo em dois ângulos exatamente iguais, se isso tudo era 60, aqui vale 30 graus e aqui vale 30 graus. E eu quero que você se concentre por enquanto nesse triângulo aqui que a gente formou. Esse triângulo que a gente formou aqui, ó, eu tenho 90 graus, eu tenho um ângulo aqui de 30 graus e aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. Até porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180, 60 mais 90, 150, mais 30, 180. Está perfeita a soma dos ângulos internos. Por que eu quero que você se concentre? Porque a gente vai trabalhar esse ângulo aqui, ó, de 60 graus desse triângulo. E quando a gente trabalha com um ângulo de 60 graus, vale a pena relembrar aquela famosa relação de ângulos notáveis. Trabalharemos, portanto, o conceito de seno, cosseno, tangente de 30, 45 e 60 graus. Vamos relembrar como é que monta a famosa tabelinha? Eu faço assim, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Beleza? Na linha do seno eu coloco 1, 2, 3. Na linha do cosseno, 3, 2, 1. Divido todo mundo por 2. E na tangente eu coloco 3 sobre 3, 1 e 3. Coloco raiz em todos os numeradores, sendo que no 1 não precisa, porque raiz de 1 é 1. E está montada a minha tabela. Seno de 30 é meio, de 45 raiz de 2 sobre 2, seno de 60 raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, de 45, raiz de 2 sobre 2, de 60, vale meio. E olha só a curiosidade, seno de 30 graus é a mesma coisa que o cosseno de 60. O seno de 45 graus equivale ao cosseno de 45 graus, seno de 60 equivale ao cosseno de 30. Olha lá, seno de 30 vale meio, cosseno de 60 vale meio. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Beleza. E daí, professor? E daí que a gente vai começar a trabalhar a seguinte relação. Eu vou calcular o seno desse ângulo aqui, ó. Logo, seno de 60. O que é o seno? Só para relembrar. Vou colocar aqui para você. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente. Vou botar em outro espaço. Vou botar aqui, ó. Fazer melhor. Vou apagar aquele retângulo, né? E aqui eu vou colocar as informações para você. Conceito de seno. Cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente.
seno, cosseno e tangente. Então, se eu estou falando do seno desse ângulo aqui de 60 graus, cateto oposto a esse ângulo, quem é? H, sobre a hipotenusa, que é L. Beleza. Vou na minha tabelinha. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 2 é igual a H sobre L. Multiplico cruzado. Teremos 2H é igual a L raiz de 3. H, L raiz de 3 sobre 2. Essa é a altura do meu triângulo equilátero. L raiz de 3 sobre 2. Lembra que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2? Vou colocar aqui para você, ó. Quem é a base do meu triângulo equilátero? É essa base aqui. É o L. Vezes, quem é a altura? Acabamos de encontrar L raiz de 3 sobre 2. Só que é tudo isso divididos por 2. Logo, a área é lado vezes lado, L ao quadrado, raiz de 3, sobre 2 vezes 2, 4. Temos aqui, portanto, a área L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que é a área do triângulo equilátero. Ou seja, se a tua prova disser que eu tenho um triângulo equilátero de 6 centímetros de lado, a área será L ao quadrado, 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6 ao quadrado dá 36, raiz de 3 sobre 4. 36 por 4 dá 9, então ficará 9 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa seria a área, o espaço físico ocupado por esse triângulo equilátero de lado 6 centímetros. Beleza. Já entendido aí e relembrando a ideia de triângulo, já trabalhamos, ó, teorema de Pitágoras, acabamos de trabalhar seno, cosseno e tangente, triângulo equilátero, triângulo retângulo, agora nós partiremos para o trapézio. Vamos lá. Trapézio é o nosso próximo assunto. O trapézio tem sempre a seguinte curiosidade. Bases, que são lados opostos, porém não possuirão a mesma medida em hipótese alguma, em se tratando das bases, tá? Por que não? Simples. Se elas tivessem as mesmas medidas, não teríamos mais um trapézio. Teríamos um retângulo ou até mesmo um quadrado. Ou seja, para que se tenha um trapézio caracterizado, né, um trapézio, você terá como ideia necessária bases com tamanhos diferentes. Uma base maior e a outra menor. Vou começar a trabalhar o trapézio aqui em cima. Dá para perceber que aqui eu tenho uma base menor do trapézio e aqui eu tenho um Bzão, que é a base maior do meu trapézio. Vou fazer o seguinte com esse trapézio. O trapézio está disposto aqui, eu vou revirar esse trapézio. O que é revirar o trapézio? A base maior que estava embaixo vai ficar aqui em cima. A base menor que estava aqui em cima, eu vou jogar aqui para baixo. Esse lado do trapézio, agora vem para cá. Prontinho. O que aconteceu na verdade é, eu repliquei esse trapézio que estava aqui, só que eu revirei esse trapézio. Então a base maior que estava embaixo veio para cima, a menor que estava em cima veio para baixo. Mas perceba que eu tenho agora dois trapézios exatamente iguais e que quando eu passo a observar essa figura aqui, ó, que eu estou destacando para você,
eu passo a perceber que eu não tenho um trapézio. Na verdade, esses dois trapézios, quando colocados lado a lado, revirado, um em relação ao outro, eu acabo formando um paralelogramo. Lembrando que a área de um paralelogramo é essa, base vezes altura. E observando esse paralelogramo aí que a gente acabou de formar, tudo isso aqui é a base do meu paralelogramo. Bzão mais Bzinho. Beleza. Então seria Bzão mais Bzinho vezes altura. Professor, cadê a altura desse meu paralelogramo? Tá aqui, ó. Pronto. Tracei a altura para você. Mas, professor, o que nos interessa é calcular a área do trapézio. Se eu perceber esse paralelogramo aqui gigante que você formou, ele contém dois trapézios idênticos. Então, se eu quero saber apenas a área do trapézio, isso corresponde à metade do paralelogramo. É por isso que eu pego e divido por 2. E está aqui, ó, a área do seu trapézio. Bzão mais Bzinho vezes altura divididos por 2. Essa é a famosa área do trapézio. Se eu disser que essa base menor mede 48 decâmetros, a base maior medindo 60 decâmetros e a altura medindo 8 decâmetros, calculando a área desse trapézio, teremos base maior 60 mais a base menor 48 vezes a altura 8 divididos por 2. Lembrando que 8 por 2 dá 4, 60 mais 48 dá 108, então é só fazer 108 vezes 4, 432. Como eu estou trabalhando com decâmetro, é a área 432 decâmetros quadrados. Está aí a área do trapézio. Maravilha? Próxima área, círculo. Vamos brincar com círculo então e muito cuidado com esta figura, tá? Porque a banca ela pode ser traiçoeira trabalhando com círculo. Cuidado com a ideia, tá? Geralmente a banca, quando quer te induzir ao erro trabalhando com círculo, ela vai te passar a informação do diâmetro e não do raio do círculo. Portanto, muito cuidado com isso, tá? Uma coisa é raio, a outra coisa é o dobro do raio, que é o famoso diâmetro. Exemplo, temos aqui um círculo sendo apresentado para você na sua tela. Aqui nós temos o centro do círculo, a distância do centro até o limite desse círculo é o que nós chamamos de raio, indicado pela letrinha R. E quando a gente prolonga o raio, unindo uma extremidade à outra do círculo, a gente forma o famoso diâmetro. Ou seja, o diâmetro é o dobro do raio. Portanto, o raio é a metade do diâmetro. E daí? E daí que a tua questão vai falar assim para você, ó. Um círculo de diâmetro igual a 6 centímetros. Possui qual área? A área do círculo é πr ao quadrado, em que π é um número irracional, em que π é aproximadamente 3,14. Se eu quero calcular a área de um círculo de diâmetro
6 centímetros, perceba que a área é calculada sobre o raio e não sobre o diâmetro. Então, nessa situação apresentada, o raio é o diâmetro 6 divididos por 2. O raio daquele círculo mede 3 centímetros. Beleza. E agora sim a gente vai calcular a área desse círculo. Π vezes R, que é 3, ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. Então, 9π centímetros quadrados. Essa seria a área do círculo. Mas, professor, e se a banca pedir o valor aproximado? Só aproxime no final. Como é 9π e π aproximadamente é 3,14, essa área seria 9 vezes 3,14. Fazendo essa continha aqui, 3,14 vezes 9. 9 vezes 4, 36. Vão 3. 9 vezes 1, 9 com 3 dá 12. Vai 1. 9 vezes 3, 27. Mais 1, 28. Duas casas à direita depois da vírgula. Mantém esse padrão. Está lá 28,26 centímetros quadrados. 4 vezes 9, 36. Vão 3. 9 vezes 1, 9 com 3, 12. Vai 1. 9 vezes 3, 27. Mais 1, 28. Perfeito. Professor, mas se a banca quiser aproximar um pouco mais? 28,26. Se esse último valor aqui é maior ou igual a 5, eu aproximo para cima. Então, seria a mesma coisa que 28,3 centímetros quadrados. Aproximo para cima, aumento uma unidade na casa anterior. Casa anterior era 2, passará a ser 3. 28,3 centímetros quadrados. Essa seria a resposta final. Beleza? Maravilha. Vai depender também do número de casas que a banca trabalhar porventura, tá? E para finalizar, áreas, falaremos agora sobre coroa circular. Se você entendeu a proposta do círculo, você também entenderá a proposta da coroa circular. Como a gente chama de área rachurada, né? É muito comum em cálculo de áreas. Vamos trabalhar então a ideia da coroa circular. Na coroa circular nós temos aí, na verdade, uma relação de inclusão entre círculos, né? Porque você tem um círculo dentro do outro, possuindo o mesmo centro. E numa relação de coroa circular, você tem o centro do círculo sendo comum aos dois, só que você tem a circunferência menor, com raio que eu vou chamar de Rzinho, e a circunferência maior, com raio que eu vou chamar de Rzão. Beleza? E aí, qual é a ideia que eu quero passar para você? É essa daqui, ó. Eu quero descobrir a área que eu estou destacando aqui, que é a área da coroa circular. A área da coroa circular, na verdade, é você considerar a área do círculo maior e retirar esse círculo menor. Vai sobrar exatamente essa coroa que nós chamamos de coroa circular. Perfeito. Então, o que a gente tem que fazer na prática? Calcular a área do círculo maior, a área do círculo menor e depois subtrair. A área do círculo maior, πrzão ao quadrado. A do menor, πrzinho ao quadrado. Logo, a área da coroa circular será πrzão ao quadrado menos πrzinho ao quadrado. Só que olha só que interessante. Nessa operação final aqui, que eu estou pegando a área maior do círculo maior menos a do círculo menor, aqui está aparecendo π e aqui também. Vou colocar em evidência. Portanto, coloquei π em evidência e eu vou pegar cada pedacinho daquela fórmula e vou decompor da seguinte maneira.
Aqui eu tenho πr ao quadrado dividido por π dá r ao quadrado. Porque se eu fizer a distributiva πr ao quadrado, eu volto a ter πr ao quadrado. Coloco o sinal aqui de menos. πr ao quadrado dividido por π dá r ao quadrado. Porque se eu distribuir π vezes r ao quadrado, eu volto a ter πr ao quadrado. E eu caracterizo aqui a fórmula já, ó. Prontinho. π que multiplica r ao quadrado menos r ao quadrado é a fórmula da coroa circular. Se eu falo para você que esse raio desse círculo menor mede 3 milímetros e o do maior mede 5 milímetros e pedir para calcular a área da coroa circular, é π que multiplica raio maior 5 ao quadrado menos o raio menor 3 ao quadrado. A área da coroa circular é π que multiplica 5 ao quadrado, dá 25, menos 3 ao quadrado, que dá 9. 25 menos 9 dá 16. 16 π milímetros quadrados. Essa seria a área da coroa circular. Beleza. Fim de papo. Temos aí então, portanto, as 8 áreas comentadas. Espero que você tenha gostado do assunto e que você tenha entendido a minha proposta. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu empenho. Você é merecedor dessa vaga, está se preparando. Sei que está superando uma série de dificuldades, de adversidades, mas tenho certeza que você se sairá vitorioso desse processo. Acredite que a vaga será sua, tenho certeza que você vai conseguir lograr êxito no seu concurso. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Bons estudos. Valeu!